Jovem Pan News, Noroeste Paulista, 92,9. Seguimos para a entrevista de estúdio. Temos a presença aqui na Jovem Pan News, Noroeste Paulista, do Ravel Jimenez. Ele que é fotógrafo, é historiador, né, um grande estudioso da nossa história de Votuporanga, história regional, e veio aqui bater um papo sobre um trabalho, uma produção dele que está sendo divulgada agora, né, Rose? Que é a Estrada de Ferro, né? Bom dia, Ravel. Obrigado pela sua participação aqui, ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Rose. Bom dia, Jussiano. Bom dia a todos que estão nos ouvindo no dia de hoje. Ô, Ravel, você, como o Jussiano já disse, né, se apresentou, pesquisador e fotógrafo, conhecido por seu trabalho no documentário histórico A Estrada de Ferro. Eu gostaria que você já começasse falando um pouquinho aqui para nós e para os ouvintes da Jovem Pan 92.9. Como é que foi esse teu projeto? Como é que deu a iniciativa? Né? Porque você é um pesquisador. Acredito que você é um amante também do tema. Sim. Tá. Como é que foi essa trajetória? O que você a sua experiência durante esse projeto? Bem, na verdade esse projeto ele é um projeto que ele foi contemplado, né, pela Lei de Incentivo Paulo Gustavo, né, que foi uma lei de incentivo federal, e a prefeitura aqui do município de Votuporanga absorveu esses projetos, né, relacionados ao audiovisual. Então a gente sempre gostou muito da parte de história, parte de fotografia também, né? E aí, por que não fazer um documentário sobre a Estrada de Ferro? Porque a gente encontrava muitas pessoas e as pessoas sempre perguntavam sobre algumas questões da Estrada de Ferro, como a gente conseguiria consultar essas informações, já que algumas dessas informações elas não estavam mais disponíveis, né? Registros históricos, documentos, contando itinerários, então não existiam essas informações, então o projeto surgiu daí. E agora você tem divulgado aí a veiculação, né? Para que as pessoas possam ter acesso ao resultado final. Isso. Nós divulgamos, né? Ele é um documentário ele está distribuído hoje no YouTube, né? Nós colocamos na plataforma. Hoje, se o usuário pesquisar lá Estrada de Ferro Votuporanga, ele vai estar lá disponível para visualização. É um documentário que a gente coloca como um longa-metragem, né? Porque são 1 hora e 6 minutos de duração. Mas é importante a gente mencionar aqui que a divulgação ela está sendo bem acolhida por todos, né? Porque a ferrovia é um tema que fascina, né? Eu tive o prazer, mesmo que muito pequeno, de viajar pela Estrada de Ferro. Eu também. Eu também. Todo mundo, né? Quem participou, né? Quem teve essa oportunidade, lembra com um bom grado, um bom tom de como eram essas viagens, né? Como era divertido. É lógico que demorado, né? Você pegava aqui de Votuporanga até São Paulo, quase 12 horas de viagem. Mas como tudo bem. Sim, como era prazeroso. Era uma época onde parece que o tempo ele durava um pouco mais. Hoje é tão corrido, né? A gente pega aqui, vai daqui até São Paulo, uma certa comodidade, daqui até São José do Rio Preto, né? Se locomove através das estradas, mas é uma coisa nostálgica, né? Porque tinha todo o glamour mesmo de uma época que foi passando, né? A evolução foi trazendo novos ares para as nossas vidas e aquele glamour, infelizmente, hoje em raros locais a gente consegue aproveitar. Como eu já li, você mesmo citou essa frase. E a gente costuma usar quando a gente vai contar as histórias, né? Principalmente para os mais novos, né? A estação, ela já foi pontos, né? De partidas, de destinos, abraços, despedidas. Então isso remete. Eu acredito que você teve um ponto fundamental nesse teu projeto. E qual foi o que mais caracteriza esse teu projeto que você lançou, Ravel? A ideia a gente dividiu ele ali em 5 capítulos, né? Em 5 partes da divisão. Então, qual que foi o intuito? O intuito foi a gente relembrar essa parte histórica, né? Até para as pessoas que já participaram, né? Já tiveram a oportunidade de viajar, e aqueles que não conheceram como funcionava o sistema ferroviário com o transporte de passageiros. Hoje a gente vê ali na Estrada de Ferro, e durante as filmagens, durante as gravações, a gente pôde constatar muitos pais, né, levando os filhos ali para conhecer, ver o trem passando, né? Hoje só transporte de carga, mas a ideia do projeto foi juntar a história de Votuporanga, né? Que agora essa semana vai comemorar 88 anos de fundação, com os 80 anos da chegada da Estrada de Ferro.
Então esse é um documentário que foi produzido ano passado, né? Demorou, eu gosto de brincar que foi uma gestação, porque foram 9 meses produzindo, entre a gente produzir um roteiro, a gente adquirir as informações, né, as fotografias, os registros históricos, colher depoimentos também. Nós conseguimos colher aí depoimentos de pessoas, né, de ex-ferroviários, de comerciantes aqui, e de pessoas que gostam muito da Estrada de Ferro, para a gente conseguir juntar tudo isso num montante só. Então, se vocês me permitem comentar, a gente dividiu ele em 5 capítulos, por quê? No primeiro capítulo a gente conta a história de Votuporanga antes de ser Votuporanga, né? Por quê? Porque é importante as pessoas conhecerem como era a nossa cidade, quem foi Francisco Schmidt, quem foi Teodoro Ville, que são nomes que... Isso, exatamente, né? Que são nomes aí que são conhecidos muitas vezes, mas nós procuramos identificar também as questões com fotografias. Então a pessoa que nunca viu quem foi Francisco Schmidt, tá? A gente tem fotografias ali, documentos históricos que contam essa relação. Depois nós contamos sobre as estradas da nossa região, como foi fundada Votuporanga, as estradas da nossa região como eram, como foi fundada a Estrada de Ferro Araraquara, né? Que vem da cidade de Araraquara até aqui a barranca do Rio Paraná, que é uma cidade chamada Presidente Vargas, que hoje é conhecida como Rubinéia, né? Então a gente coloca esses pontos e no final a gente destaca como Votuporanga se beneficiou do desenvolvimento da parte ferroviária com esse progresso que foi a Estrada de Ferro nos anos que se iniciaram da década de 50, 60 até no finalzinho dos anos 90 e nos anos 2000, né, no começo dos anos 2000, quando encerrou-se o transporte de passageiros na nossa região. Foi em 2000 que encerrou? Sim, foi em média logo no começo dos anos 2000, né? Infelizmente alguns locais ainda tem alguns registros em outros pontos, mas podemos considerar 2001. E a partir daí agora é só trem de carga? Só trem de carga, né? Que é um avanço também, né? A gente vê hoje, esses dias eu estive lá na estrada, na estação, e até celulose, o transporte agora está sendo feito mais modernizado, então hoje eles têm toda uma estrutura. Então, para quem acha que o transporte ferroviário ficou obsoleto, na verdade não é bem assim, porque eles ainda investem muito nessa parte de tecnologia. Ravel, uma história em movimento, uma história que, como você disse aí, continua, que ainda tem investimentos. A estrada, a linha de trem terminava em Rubinéia, ali na barranca do rio ali, e o transporte dos bovinos, das cargas, feito pelas balsas, né? Depois veio a ponte rodoferroviária, né? Que o marco aí da engenharia do nosso país, podemos dizer, né? E segue, como você disse, segue hoje as linhas férreas utilizadas pela carga. É isso, né? Ainda segue, ainda tem história para ser contada ainda sobre... Sim, foi possível aproveitar essa estrutura, né? Porque é uma coisa que a gente fala, né? Hoje em dia parece que tudo foi construído, hoje em dia a gente vê muito por equipamentos eletrônicos, muito descartável, né? Você tem um celular ali, ele tem um prazo de validade, você tem uma TV, ela tem um prazo de validade. Era uma outra época, então os bens de consumo e as estruturas eram feitas para durar. Então você vê, a ideia era fazer uma estrutura onde existia essa possibilidade de transporte, onde nós tínhamos cargas relativamente pesadas, né, como o transporte de bovinos e transporte de grãos também, né, e de passageiros, mas que não houvesse a necessidade de ter uma intervenção muito grande na parte estrutural. E a gente sabe que houve também essa parte da evolução até no diâmetro das bitolas que a gente fala, né? Então, antigamente era um diâmetro onde se transportava os carros, né, os veículos ferroviários de um tamanho, e aí para aumentar a capacidade de transporte foi mexido em toda a estrutura. Depois disso, só a básica manutenção que eles realizam, mas é incrível ver que ainda está, né, a ponte rodoferroviária que você comentou, ela tem uma estrutura ali muito interessante para quem já pôde acompanhar, onde o trem passa ali por baixo da ponte, né, e os veículos por cima, e é uma estrutura que a manutenção foi feita com conversas, em pesquisas com engenheiros que trabalharam ali, apesar da gente não entrar tão aprofundadamente nessa parte, mas foi feita uma estrutura para não ter uma manutenção tão demorada, porque ali é um local que tem um constante tráfego de veículos que precisa ser mantido, né? Ô Ravel,
Você ia perguntar, Luciano? Não, é sobre trazer para aproveitar que a gente está na semana do aniversário de Votuporanga, de 88 anos, como que trouxe qual a colaboração para o desenvolvimento de Votuporanga, a questão da linha férrea. Quando chegou aqui? Ela chega aqui, primeiro chega a linha, né, no 1944, inaugurada em 1945, né? Então depois é feita a estação, os armazéns que ainda existem lá até hoje, né? Então por isso que a gente fala dessa questão duradoura. E realmente Votuporanga ela foi agraciada pela estrada de ferro porque trouxe realmente o progresso. Porque se a gente for analisar estruturalmente, uma época onde as estradas, e no documentário a gente tem fotos e vídeos demonstrando isso, né? A estrada era bem rudimentar. Então o transporte, a gente já teve contatos com antigos professores que saíam daqui de Votuporanga para Itanabi, eram 4 horas de viagem, numa estrada totalmente arcaica. Já com a estrada de ferro teve essa melhora, esse desenvolvimento, e o que a gente gosta muito de comentar nesses pontos é que a gente pega muito por base a cidade de São José do Rio Preto. A EFA, ela ficou parada, a linha de ferro, ela ficou de 1914 até quase 20 anos, mais ou menos, se a gente for analisar, até chegar em Mirassol. E olha como o Rio Preto se desenvolveu, porque a gente tinha pessoas vindo da nossa região para ir para a capital e tinham pessoas da capital que vinham para cá. Então acabou se tornando uma boca de sertão, que a gente fala. A estação final Rio Preto nesse período aí. Isso, nesse período. Então a gente fala, Rio Preto ficou mais de 20 anos aí, quase por aí 20 anos, parado ali, né? A EFA ela sofre algumas alterações e ela tem na sua estrutura, ela falha e abre falência, gera-se uma nova companhia, porque existe esse esforço de caminhar com essa linha férrea. E aqui em Votuporanga também ela fica 5 anos, né? Até depois a próxima cidade, que na época chamava-se Jacilândia, né? Para quem é dos mais antigos aí, Valentim Gentil, e beneficiou muito a nossa região, né? A gente tem vários grãos, houve a chegada de armazéns, né? A gente tem as algodoeiras, a Sambra esteve por aqui. Então, Votuporanga ficou muito tempo focado nessa parte de desenvolvimento. O Ravel, voltando, né, para o seu documentário, você chegou a fazer entrevistas com pessoas que utilizou esse meio de transporte e também aqueles que não utilizaram? Sim, a gente fez uma entrevista, são 3 entrevistas que a gente destaca nesse documentário. A primeira a gente fez com o nosso amigo parceiro Douglas Lisboa, que ele tem um Ford 1929 que foi restaurado. Então é importante as pessoas verem como eram esses veículos à época, né? Um veículo totalmente diferente dos dias de hoje, não ter um cinto de segurança, não ter nada eletrônico, então até a própria locomoção era mais reduzida, então tinha um diferencial nesse ponto. Então a gente fez essa entrevista com o Douglas para as pessoas conhecerem como eram esses veículos à época, para a gente fazer um comparativo, né, do que mudou no transporte. A gente conversou também com o seu Paulo César Rapaz, que utilizou, né, a família utilizou há muito tempo a estrutura ali da estrada de ferro para trazer os móveis, enfim, os materiais que eles vendem na loja, né, vendiam e vendem até hoje. E ele conta detalhadamente alguns pontos, como eram toda essa parte de transporte, como eles eram avisados que chegava mercadoria, né? E a gente comenta também a gente teve uma entrevista com um senhor que trabalhou também na estrada de ferro, já na época não da estrada de ferro Araraquara, mas na época da FEPASA. E aí ele comenta como era ali, mora até hoje na estação ferroviária ali naquela região ali das casas, né, da colônia da FEPASA. Então ele comenta com muito carinho como era trabalhar, né? E como a empresa, ela em uma época mais distante, mas já tinha essa conscientização onde as pessoas conseguiam estudar, né? Ele entrava na empresa como aprendiz e se desenvolvia ali ao longo dos anos. Então são entrevistas que comentam muito essa parte nostálgica e a parte funcional da estrada de ferro. Enriquece a história, né? A história da estação ferroviária, a história de Votuporanga, envolve, né, um cenário, né, como você disse, nostálgico. Eu acredito que você, não foi só você, teve bastantes pessoas em engajamento, né,
te ajudar nesse documentário. Envolveu bastante pessoas. Sim. O trabalho de pesquisa, a gente gosta de comentar, quando nós tivemos a ideia de fazer, a gente falou assim, não, vamos fazer uma ideia, questão histórica, mas utilizada para a questão acadêmica. Então são mais de 100 imagens, tá? Entre fotografias, documentos históricos, mapas, que estão todos referenciados. Então houve um trabalho de pesquisa, um trabalho de divulgação bem massivo nisso. O documentário ele atende às questões de acessibilidade, então ele tem legendas, ele tem a parte, todo ele em Libras, né, a língua brasileira de sinais, onde a gente teve a ajuda da professora especialista Lília Ramanashi. Nós tivemos a minha esposa também, a doutora Elaine Cristina Ferreira de Oliveira, na parte de revisão textual. Nós tivemos uma equipe de videomakers que ajudou a gente, a Tainara, o Lucas, a Beatriz. Então, assim, foi uma equipe grande, até os colaboradores também da entrevista, onde a gente montou todo o roteiro, né? Eu especificamente montei o roteiro. Inicialmente a gente tinha uma ideia, eu tinha uma ideia na cabeça, mas aí como foi crescendo muito, a gente acabou adequando esse roteiro pro documentário, com 1h06 de duração, mas com a ideia também de mais para frente a gente elaborar um livro. Por quê? Porque tem esses registros históricos e eles precisam ficar à disposição das pessoas. Por quê? Não existe mais essa opção de você ir numa biblioteca, infelizmente em alguns locais, e ter esse registro. A própria EFA, a Estrada de Ferro mesmo, a empresa, o que acontece? Ela, durante a sua mudança para a FEPASA, e a própria FEPASA depois, quando teve a sua liquidação, e aí outras empresas assumiram, elas não preservaram essa parte de acervo. Então essas informações que a gente foi buscar, a gente teve que ir em arquivos públicos de outras cidades. Nós tivemos algumas informações aqui no nosso arquivo público também, eu agradeço, mas nós buscamos também em outros locais, em outras fontes, porque realmente era bem escasso. E para se tornar um documentário, para ser mais atrativo, a gente tem que colocar informações como itinerários, horários de ônibus, horários da partida dos trens. A gente colocou fotografias também de livros através da Hemeroteca de São José do Rio Preto. Então a gente conseguiu referenciar de uma forma onde eu gosto de dizer que foi um filho que realmente foi produzido, e tem muitas fotos ali que podem relatar um pouco para as pessoas que não conhecem como foi essa evolução da nossa Estrada de Ferro. E se vocês me permitem, é importante a gente colocar um ponto, que esse é o primeiro vídeo do documentário que a gente fala, que recebeu um selo da Ancine, né, da Agência Nacional de Cinema, onde ele está registrado ali como um documentário histórico, podendo ser utilizado para pesquisas ali, para esse fim. Então vamos deixar, né, aberto aqui, que para quem chegou agora, ligou o rádio, nós estamos conversando com o Ravel Jimenez, que é pesquisador e fotógrafo, conhecido por seu trabalho no documentário histórico A Estrada de Ferro. Então, para as pessoas que querem assistir esse trabalho, que querem conhecer um pouquinho mais. Tá, eu vou deixar um endereço aqui, né? A plataforma que a gente colocou é o YouTube, né? Então, quem quiser pesquisar ali pode pesquisar A Estrada de Ferro Votuporanga, vai conseguir visualizar ali também. Nós temos as nossas plataformas, tanto no Facebook quanto no Instagram também, Ravel Jimenez ou Votuporanga Antiga, para quem é daqui de Votuporanga e conhece. Pessoas de outras localidades também quiserem conhecer, consultar essas informações. Pelo YouTube tá o documentário todo, né? Então ele já tem ali uma qualidade bacana para poder apresentar, poder assistir tranquilamente. Então, Estrada de Ferro Votuporanga, só pesquisar ali no YouTube que vai conseguir localizar ali facilmente. Nós estamos com quase mais de 8.000 visitas, visualizações, né? Então isso eu considero uma vitória, porque é um documentário que é específico para a nossa cidade, mas pode ser utilizado para outros pontos. Mas é interessante porque é um documentário que a gente comenta ali, então é para quem gosta mesmo. Então foi bem recepcionado. Então convido a todos, se quiserem conhecer um pouco mais, a Estrada de Ferro Votuporanga nas nossas redes sociais ali. Eu tenho certeza que o número de espectadores é muito maior, né? Se for colocado material riquíssimo desse em sala de aula, né? Cada visualização do vídeo, mas multiplica aí por 30 alunos, por muito mais gente que já deve ter acompanhado. E, Ravel, parabéns aí, um trabalho muito legal. Então,
tá no YouTube, vale a pena o pessoal conferir. É um resgate de imagens, né? Impressionante, a gente tá acompanhando um trechinho aqui no nosso estúdio. E aproveitando, já que é a semana de aniversário de Votuporanga, que tem aí todo esse histórico de pesquisa sobre o desenvolvimento da região, qual que é a conclusão que chega na tua cabeça sobre Votuporanga ser o que é, com os 88 anos completando agora, passando aí todas essas etapas de ferrovia, etapa de transporte de transporte de passageiros, como que você veio, como que isso colaborou com a nossa cidade? Bem, a gente vê que nós somos uma cidade abençoada, né? De brisas suaves, realmente a gente tem pouco, né? Agora tá um tempinho mais ameno, a gente tá conseguindo aproveitar um pouco mais. Mas o que eu comento é que os pioneiros aqui, eles foram polivalentes, né? Você vir para uma cidade, uma boca de sertão, uma cidade onde você não tinha uma estrutura de água, luz lá no começo, né? A gente tá falando de 1937 até um pouquinho antes, onde aqui era tudo terrenos a serem desbravados, né? Então os nossos pioneiros, eles conseguiram calçar bem a estrutura da nossa cidade. Nossa cidade teve aí gestores muito competentes que conseguiram ampliar mais o conhecimento do nosso povo, e com isso foi desenvolvido, né, toda essa estrutura que a cidade hoje possui. Então é um orgulho, eu nasci aqui em Votuporanga, sou criado aqui em Votuporanga, então é um orgulho ser votuporanguense. E esse trabalho a gente faz sempre em homenagem às pessoas que trabalharam aqui na nossa cidade, que vieram aqui, que fundaram a cidade junto com tantos outros, concretizaram famílias, né? E a gente deixa para os mais novos também. Em especial, eu sempre procuro fazer esses trabalhos muito para minha filha também, Alice Sofia, que está com 2 anos e 10 meses, e para que os jovens conheçam um pouco mais da nossa história. Parabéns, Ravel, pelo seu trabalho. Acho que só tem a ganhar Votuporanga por ter pessoas que teve e tem essa preocupação de resgatar uma cultura que passou por gerações e gerações, né? E que infelizmente hoje... Né? E Rose, digo mais, e também registrar, né? Porque tem muitos testemunhos da história aí que daqui a uns anos não vão estar mais aqui com a gente, né? Às vezes a pessoa que viveu aquele momento, é muito importante registrar a fala das pessoas, trazer essa experiência de quem esteve lá, né? Pois tem todo um acervo aí com fotos, com vídeos, com entrevistas, e né, aberto para os alunos, as escolas que podem, né, mostrar para os alunos, conhecer um pouquinho dessa cultura, dessa história. E eu falo assim, os parabéns, então realmente vai para você, Ravel. Eu acho que o Votuporanga só tem que agradecer, e por ter uma pessoa que se preocupa em resgatar histórias como essas. Eu agradeço os parabéns, agradeço o espaço também. Eu acredito que essa semana é uma semana muito importante. O mês de agosto é um mês muito importante para nossa cidade. E aí fica como sugestão, o Jussiano comentou, você também, sobre essa questão de poder levar isso mais, né? Fazer às vezes um mês de cidadania, né? Eu vim de uma época onde a gente cantava o hino nacional, né? Para entrar, e tinha o juramento da bandeira, tem o hino municipal também. Então eu acho assim que quanto mais a gente ter aula de cidadania é importante. Então a gente tem outros pontos a mencionar, né? Saúde, educação, mas a cidadania também ela ajuda a forjar o ser humano, né? Como um conceito para ter esse amor, né? Para você ter o amor ao próximo, você tem que ter o amor à tua história, à tua origem, né? Com certeza, com certeza. É isso aí, então, mais uma vez destacando a presença aqui no Pan News Noroeste Paulista do Ravel Jimenez, fotógrafo, historiador, pesquisador, falando sobre esse documentário sobre a Estrada de Ferro. E então, todos convidados para acompanhar. Obrigado mais uma vez, Ravel. Agora um rápido intervalo aqui no Pan News, daqui a pouco mais notícias de Votuporanga e região. Jovem Pan News 92.